O criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, já resolveu esse debate. A resposta não está em One Piece, está na própria obra do Toriyama. E quando você entendeu o que ele deixou registrado, você nunca mais vai defender o Goku nessa discussão. Goku no Instinto Superior é sem dúvida um dos guerreiros mais poderosos da ficção. Seu corpo reage antes mesmo que sua mente processe o perigo. Velocidade, poder, técnica, tudo no nível máximo. E Luffy no Gear 5? Ele é a personificação da liberdade. O poder do Deus Sol Nika, o guerreiro mais absurdo e engraçado do mundo, transforma Luffy num ser que dobra a realidade como se fosse borracha. Ele não segue as leis da física, ele reescreve essas leis na hora da luta. A grande questão que divide a comunidade é: o instinto superior conseguiria acompanhar um poder que não obedece nenhuma lógica? E é exatamente aqui que entra o argumento que a maioria das pessoas ignora. Um argumento que o próprio Toriyama deixou registrado na sua obra. O nome dela é Arali Norimaki. A Arali é a protagonista de Dr. Slump, mangá criado pelo próprio Akira Toriyama antes de Dragon Ball. Ela é um robô criado pelo professor Senbei Norimaki e foi construída para ser perfeita. Força sobre-humana, velocidade absurda, resistência infinita. Mas o que define Arali não é só o poder físico, é a natureza do seu universo. Dr. Slump é uma obra de comédia cartoon pura. As leis da física não existem lá. Personagens sobrevivem a qualquer coisa, a lógica é subvertida o tempo todo e o impossível é completamente normal. Arali não é apenas forte, ela é cartoon. E isso, como o Toriyama mostrou, faz toda a diferença. A primeira vez que Arali aparece em Dragon Ball clássico, ela encontra o Goku criança. E o jogo é simples, quase inocente. Mas já ali Toriyama planta a semente. Arali pertence a outro tipo de realidade. A confirmação definitiva, porém, veio em Dragon Ball Super. No arco de Arali em Dragon Ball Super, ela vai parar no universo de Dragon Ball como adulto. E o que acontece ali é revelador. Arali enfrenta Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, um dos guerreiros mais poderosos do universo. E o que acontece? Vegeta não consegue fazer nada, absolutamente nada. Arali bate nele como se fosse uma brincadeira de criança. O príncipe dos Saiyajins, orgulhoso, poderoso, experiente, completamente humilhado por uma robozinha cartoon. E o próprio Vegeta, atônito, pergunta pra Bulma o que tá acontecendo. E Bulma responde com uma frase que resume tudo. Ela é um personagem cartoon, Vegeta. A lógica não funciona com ela. Toriyama não deixou isso implícito. Ele colocou na boca dos personagens. Personagens cartoon estão além da lógica do universo Dragon Ball. E os Saiyajins, por mais poderosos que sejam, não têm ferramentas pra lidar com isso. Agora que você entendeu o que Toriyama estabeleceu com Arali, a pergunta é: Luffy Gear 5 se encaixa nessa mesma categoria? A resposta está na própria obra de Eiichiro Oda. Quando Luffy desperta o Gear 5 em Onigashima, Oda não estava apenas revelando uma nova transformação, ele estava reescrevendo a natureza do personagem. O poder de Nika, o Deus Sol, é descrito como o guerreiro mais absurdo e engraçado do mundo. Alguém cujos poderes não têm limite, cuja única regra é a imaginação. E o que acontece visualmente quando Luffy ativa o Gear 5? O ambiente ao redor dele começa a se comportar como um cartoon. Inimigos esticam, o cenário dobra, a gravidade ignora a si mesma. Luffy ri enquanto luta, exatamente como um personagem de animação clássica faria. Oda foi direto ao ponto numa entrevista. Ele se inspirou em personagens cartoon clássicos como Tom e Jerry para criar a estética e a lógica de combate do Gear 5. Isso não é coincidência, isso é design intencional. Luffy no Gear 5 não é apenas poderoso, ele opera numa lógica diferente de realidade. A mesma lógica de Arali, a mesma lógica que Toriyama mostrou que os Saiyajins não conseguem superar. Mas aí você pode perguntar: se Vegeta perdeu para Arali, como a situação foi resolvida? Boa pergunta, e a resposta é o ponto mais importante desse vídeo. A batalha entre Arali e Vegeta só foi interrompida por um motivo: a intervenção do deus da destruição Beerus. Beerus aparece, come um dorayaki e com um simples toque faz Arali parar. Não porque a derrotou definitivamente, mas porque o poder de destruição opera em uma escala que vai além da lógica cartoon.
A destruição não segue regras. Ela não precisa superar a física de um personagem porque ela simplesmente apaga a existência. E quem possui o poder da destruição no universo Dragon Ball? Os deuses da destruição. Não Goku, não Vegeta, não os Saiyajins. Goku até treinou com um anjo, mas está longe do domínio real da destruição que Beerus possui. Toriyama construiu, sem perceber ou propositalmente, uma hierarquia muito clara. Saiyajins perdem para Cartoons. Cartoons cedem apenas diante da destruição pura. E Goku não é um deus da destruição. Então vamos juntar tudo. Goku no instinto superior é incrível. Seu corpo reage automaticamente a qualquer ameaça física, a qualquer padrão de ataque que obedeça à lógica do combate. Mas Luffy no Gear 5 não obedece essa lógica. Ele transforma o chão em borracha, ele infla o coração do inimigo como um balão, ele ri da própria dor e usa o absurdo como arma. O instinto superior foi desenvolvido para reagir a ataques reais, físicos, previsíveis dentro das leis do universo Dragon Ball. Como ele reage ao imprevisível absoluto? Como o corpo de Goku responde automaticamente a algo que não segue nenhum padrão, nenhuma física, nenhuma lógica de combate conhecida? A resposta é: não responde, porque o instinto superior não foi feito para isso. E Toriyama já nos mostrou isso com Arale. O criador de Dragon Ball deixou registrado na própria obra que guerreiros Saiyajins, por mais evoluídos que sejam, não possuem ferramentas para lidar com personagens cartoon. Luffy Gear 5 é exatamente isso. Um cartoon, um deus, uma força da natureza que reescreve a realidade. A imaginação vence a força bruta. E esse não é um argumento de fã, é o legado que Akira Toriyama deixou na sua própria obra. Então é isso, não precisamos de calculadoras de poder, não precisamos comparar transformações. A resposta já estava em Dragon Ball o tempo todo, esperando alguém prestar atenção. Se esse argumento te convenceu, deixa o like, porque ele ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que ainda acham que o Goku vence tudo. Comenta aqui embaixo, você concorda ou ainda vai defender o Saiyajin? Eu quero ler a sua opinião. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem análise, debate e conteúdo de anime no nível que você merece. Até o próximo vídeo. Valeu demais!